Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Capítulo 1, versículos 14 e 17. Esta é a 10ª mensagem sobre a proteção divina. Deus está falando aos nossos corações num dos temas fenomenais, que é a proteção de Deus. João, capítulo 1, versículos 14 e 17, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, plena do Pai. Versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que esta passagem ou estas passagens abençoem a sua vida, Deus. Senhor Jesus, chegamos ao momento maior da nossa reunião. Chegamos ao momento em que os nossos corações estão, os nossos espíritos se aquietam, o nosso corpo físico repousa e ouvimos, ó Deus, certamente algo dos céus para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, fala-nos, Pai. Revela-nos a Tua palavra, a Tua vontade. Mostra especialmente aquelas pessoas que aqui chegaram aflitas, exaustas, cansadas, preocupadas, meu Deus. Revela-te e mostra-lhes um porto seguro, uma âncora para a sua alma. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus. Eu creio que o cristianismo deve ser mais do que uma religião rígida e pesada. Eu creio que o cristianismo é a única verdade que liberta. E esta verdade libertadora nós a encontramos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio trazer a graça e a verdade. Eu só conheço a verdade por intermédio da revelação da graça de Deus. E conhecendo a graça de Deus, eu estou com a minha vida na verdade. O Senhor Jesus disse isto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma coisa é crer na graça de Deus. A outra coisa é viver a graça de Deus. Você sabe, essa é a estrutura doutrinal da nossa igreja. A graça libertadora de Deus pode propiciar uma liberdade vibrante. Hoje, através dos louvores, estamos todos aqui vibrando por causa da graça de Deus. A graça de Deus propicia uma liberdade para perdoar e para ser perdoado, para pensar. A graça de Deus propicia capacidade de pensar, de servir, de dar, de semear com amor e com alegria para a obra do Senhor. Só a graça de Deus cria bons sentimentos em relação ao Senhor Jesus. Aquele medo que a lei de Moisés impõe sobre o crente é substituído por um espírito de júbilo. A oração, na graça de Deus, flui bem naturalmente, bem facilmente. E aquela ansiedade que tantas vezes o povo de Deus tem é substituída por uma profunda e permanente segurança.
Na graça de Deus, nós temos convicção e certeza que estaremos firmes até o... Olha o que Paulo disse em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele começou a boa obra, ele há de completá-la. É bom que a igreja tenha esta convicção, esta certeza, que a graça de Deus te trouxe em segurança até o dia de hoje, e aqui te guiará até ao lar celestial. Diga amém por isso. Então a graça de Deus é uma mensagem de liberdade. A graça de Deus é uma mensagem de livramento daquelas coisas que nos prenderam na lei durante tanto tempo. Você que veio de uma igreja legalista sabe como as restrições humanas, os regulamentos, as tradições legalistas, que não tem nada a ver com a graça de Deus, oprimem o povo do Senhor. Essas leis foram impostas por pessoas que nunca quiseram nem querem ver os outros livres. A graça de Deus, por causa deste altar, por causa da revelação nesta igreja, começa agora a varrer o nosso país. De norte a sul, de este a oeste. A graça de Deus, por causa do satélite, começa a ser a força de milhares de pessoas. Esta manhã, nós tínhamos uma família que andou 900 quilômetros de ônibus, longe do Rio de Janeiro. Aqui vieram dizer que felicidade vir conhecer o apóstolo da graça de Deus. Então, meus irmãos, muitas pessoas na nossa geração, pela primeira vez conheceram o significado da palavra liberdade, em termos políticos. Se você pensar no que se passou no leste europeu, com o muro de Berlim, com a queda e o fim da Guerra Fria na Rússia, a Rússia com os países do Este, então você começa a compreender que pessoas, milhares, gerações inteiras, nunca haviam conhecido a liberdade política. E quando, finalmente, as Alemanhas se reuniram, milhões de pessoas, pela primeira vez, ouviram esta palavra, Freiheit, liberdade, liberdade, porque eles não conheciam o significado dela. Era um povo oprimido, eram povos oprimidos. Isto se aplica espiritualmente. Há pessoas, você sabe, bem organizadas, assustadoras, que querem impedir o povo de Deus de gozar a sua liberdade espiritual, que é nosso direito, foi nos dado por Jesus Cristo. E eu sei do que eu falo, porque eu também já fiz parte desse sistema legalista. O legalismo também foi a minha segurança. Os jejuns, os sacrifícios, os montes, o diabo, a obra de libertação, sai daqui demônio, isso já foi a minha segurança. Mas graças a Deus que isto acabou. Irmãos, desde 1989, Deus me conscientizou que a graça de Deus seria a única palavra que libertaria o povo brasileiro e o mundo. E nada me trouxe mais alívio, mais segurança, mais felicidade do que o conhecimento da graça de Deus. Naturalmente, também me trouxe imensas críticas, porque o sistema organizado não gosta da graça de Deus, porque a graça de Deus promove liberdade, e o sistema assustador não gosta. Tanto é verdade que acabaram de fechar um contrato de televisão de milhões de dólares, e a condição era, não pode ter o Miguel Ângelo. Isso significa o quê? Significa que mais pessoas oprimidas, mais pessoas escravizadas. Então, irmãos, eu acredito que o nosso ministério tem a mesma função do ministério de Jesus, claro, porque o próprio Senhor teve confrontos com religiosos,
organizações. E esses religiosos estavam ao lado da cruz quando ele foi crucificado. Seguir esses líderes que oprimem não é seguro, irmãos. Andar dentro de movimentos de libertação, jamais esses movimentos oferecem segurança e paz. Esses movimentos oferecem medo, condenação e ameaças. Porque eles sabem que uma pessoa que conhece a verdade é liberta. Olha o que diz Gálatas 5:1, por favor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo não fez a grande obra do Calvário para nós continuarmos escravos, para nós continuarmos oprimidos, para nós continuarmos aterrorizados. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, meus amados, fora da graça de Deus existe o quê? Um jugo de escravidão. O povo que deveria ser o povo mais feliz da terra, aí estão eles, milhões de crentes aterrorizados dentro das igrejas. Homens que se levantam com a Bíblia para condenar, para atacar, tudo em nome de Deus. Mas isto acabou. Isso acabou. Então, quando nós conhecemos a liberdade de Cristo, irmãos, nós pensamos nesse ministério com seriedade. Quantas pessoas atadas, quantas pessoas acorrentadas, quantas pessoas presas por aquelas listas, pode, não pode, faça, não faça. Isso é aterrorizante, isto intimida as pessoas, isto imobiliza as pessoas. Meus irmãos, o Evangelho no Brasil, fora da graça de Deus, é um círculo apertado de escravidão, ditado por aqueles que se autonomearam da Igreja de Cristo. É viver como uma corça assustada numa mata de regulamentos negativos. Mas graças a Deus, isto acabou. Muitas pessoas, 16 milhões de pessoas, dizem as pesquisas, se afastaram das igrejas nessa última década, por causa da Igreja de Jesus ter conceitos deformados a respeito da vida cristã. A maioria das igrejas, o líder que deveria ser o modelo de rebanho é apenas um desmancha-prazer. Se você cortar o cabelo, o diabo te pega. Se você for à praia, perdeu a salvação. Se você não jejuar, não tem poder, o diabo vem. São desmancha-prazeres que tiram a liberdade e a alegria da fé em Cristo. Você precisa, meu amado irmão, minha amada santa de Deus, você precisa de saber que na vida cristã há mais, mas muito mais, do que apontar dedos, do que criticar, do que caras amarradas, vidas tristes e acabrunhadas. Há mais. Mas como conhecer esse mais? A graça de Deus é libertadora. Uma vez conhecida a graça de Deus, jamais nos satisfaríamos com o jugo de escravidão. E o que são a maioria dos crentes hoje dentro das igrejas? Escravos, amedrontados, acorrentados, infelizes. Então, meus irmãos, hoje, o apóstolo da igreja precisa de falar sério com a igreja sobre o nosso chamado e sobre o nosso ministério. Porque, irmãos, quem está no ministério está aquele que foi chamado para servir. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para sermos ministros da casa do Senhor. Um é o apóstolo, outros são os pastores, os diáconos, os músicos, os cantores, os porteiros, sociabilidade, os introdutores, as ovelhas. Todos nós fomos chamados para servir. E você sabe
que este chamado a servir é também um chamado a celebrar. Uma celebração espontânea, criativa, e não uma vida prisioneira e amedrontada. Graças a Deus por esta igreja, que encoraja as pessoas, que edifica as pessoas, que confirma as pessoas que foram chamadas para ministrar. Então, começamos agora a aprofundar o nosso conhecimento neste tema, porque em 2 Coríntios 3, 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Um dos aspectos que a graça de Deus gera na nossa vida é confiança. Nós somos um povo que depositamos ou deposita o povo uma confiança inabalável em Deus. Tu podes ter entrado aqui sendo aquela palmeira que está sendo dobrada, mas confia em Deus, ela será reerguida. Tu podes ter entrado hoje aqui numa grave crise existencial, até com distúrbios de conduta, de tanto que você sofreu, de tanto que você foi amedrontado, de tanto que você foi acorrentado. Ouça o que diz a voz de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então veja, a nossa confiança está em Deus. Diga, a minha confiança está em Deus. Diga, a minha suficiência vem de Deus. Então, uma vez que você entenda essas palavras, olha o que diz a palavra do Senhor. O qual, o Deus da nossa confiança, o Deus da nossa suficiência, Cristo é suficiente. Você não precisa de acender uma vela. Você não precisa de andar com uma guia no pescoço. Você não precisa de fazer jejum. Você não precisa de ir para os montes. Você não precisa de pagar o preço de nada. Jesus é suficiente. Ele é a nossa suficiência. Então ele diz, ele nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Ele que é a nossa confiança, Ele que é a nossa suficiência, Ele soberanamente nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Então, meus amados irmãos, olhem que maravilha de palavra. Olhem que espírito sensível nós temos que ter para compreender que o nosso chamado não é apenas um chamado a ficar sentado na cadeira da igreja. O nosso chamado é que nós fomos habilitados, nós fomos estruturados, nós fomos capacitados por Deus para ministrar, para sermos ministros de uma nova aliança. Todos, o apóstolo, os pastores, as ovelhas, todos nós fomos capacitados por Ele para sermos ministros de uma nova aliança. E você, meu amado, minha amada irmã, tem que apreciar o teu ministério. Você tem que dar valor a esse chamado de Deus, a essa capacitação do Senhor. Nós todos temos. Porque há pessoas que trocam isto por um prato de lentilha. Há pessoas que trocam isso por uma mentira doutrinal. Mas Deus diz, eu te capacitei para ser ministro de uma nova aliança. Então, como é que é a postura de um ministro da nova aliança? O que ele tem que fazer? Como é que ele deve confiar em Deus? Como é que ele deve acreditar? Como é que ele vê o mover de Deus na igreja? Nós vamos aprender hoje com a vida de um profeta chamado Zacarias. Zacarias foi um profeta muito poderoso.
E hoje nós já podemos falar de Zacarias e vamos falar de... Porque nós já conhecemos a revelação da graça de Deus. Já conhecemos as 14 epístolas de Paulo. Já temos olhos iluminados e agora já compreendemos a herança e a esperança dos santos. E agora nós podemos entrar no livro de Zacarias, no livro de Ageu, no livro de Isaías, para conhecer as evidências da graça de Deus dentro do Antigo Testamento. Mas vamos conhecer um pouquinho da história. Vejam, os irmãos, que Jerusalém estava em ruína. Os seus muros haviam sido destruídos, as suas portas haviam sido queimadas e o templo do Senhor havia sido destruído. E o povo tirado de Jerusalém fora levado para a Babilônia em cativeiro. 70 anos o povo de Deus esteve no cativeiro na Babilônia. 70 anos depois, um copeiro de nome Neemias, um homem simples, um homem do povo, mas dotado de uma força tremenda do Espírito de Deus, pede autorização ao rei Artaxerxes para reconstruir os muros. Consegue reconstruir os muros, mas não teve oportunidade de reconstruir o templo. Deus levanta um outro profeta, de nome Ageu, um homem severo, um homem forte, um homem rude, teve a incumbência de levantar os muros do templo, de reconstruir a casa do Senhor. Apesar de toda a sua profecia, o templo ficou inacabado. Apesar de todas as advertências, Ageu foi quem mais advertiu a respeito da casa do Senhor, o templo não se reconstruiu. Nessa época, havia um governador chamado Zorobabel, e ele tinha o projeto de reconstruir o templo do Senhor. Aquilo que Neemias não pôde fazer, aquilo que Ageu não pôde fazer, Deus levantou um homem chamado Zorobabel para reconstruir. Mas Zorobabel era um governador. Precisava Deus levantar um homem profeta, um homem capaz, que fosse colocado ao lado do governador para falar de Deus à multidão, para que o templo fosse reconstruído. E Deus levantou um homem, talvez um dos homens mais importantes da Bíblia, com o nome de Zacarias. Zacarias significa, do original, Jeová se lembrou. Zacarias era um homem cheio da graça de Deus. Era um homem bem diferente de Ageu, que era um homem duro e severo. Zacarias era gracioso. E por que era preciso um homem cheio de graça para ajudar Zorobabel? Porque o povo naquela época estava debaixo de uma pressão muito grande. 70 anos de cativeiro, desanimado, pobre, cheio de penúrias, muitas vezes abandonaram os seus projetos, e agora Deus disse: vamos reconstruir a minha casa. Zacarias vem com uma mensagem nova. Até então, Ageu, se você ler o livro do profeta Ageu, Ageu foi terrível, foi implacável. Ele dizia: vocês preferem cuidar das vossas casas do que da casa de Deus? Vossos salários vão ser colocados num saquitel furado. É um homem duro. Mas a obra não se faz com dureza, irmãos. Nada aconteceu em termos práticos com a reconstrução do templo através das palavras duras de um legalista, de um homem da lei como era o profeta Ageu. Então Deus levanta Zacarias, que não veio com censura, não veio para condenar, não veio para repreender, veio para fazer a vontade de Deus. Meus amados, este país tem sido governado espiritualmente falando, a igreja de Jesus, por muitos profetas duros como Ageu foi. A obra não se fez. Deus, nesses últimos tempos, tem levantado um novo Zacarias. Não para condenar,
mas para libertar. Não para acusar o povo de fraquezas, mas para iluminar os olhos do coração. Não para trazer sobrecarga e intimidação, mas para livrar o povo do jugo da escravidão. É isso que é o nosso ministério. Mas, pastor, como é que deve ser o nosso comportamento? Vamos ver como é que Deus falou por intermédio do profeta Zacarias para Zorobabel. Era a obra de Deus que tinha que ser feita. Zacarias 4, 1 a 3. Depois vamos ao 4 ao 5. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Zacarias foi despertado por um anjo de Deus. Você, esta noite, está sendo despertado por um anjo de Deus. Versículo 2. E me perguntou, o anjo perguntou a Zacarias, o que é que tu vês? Zacarias estava tendo uma visão espiritual. Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma cantina, porque ele colocará a pedra de remate em meio de aclamações. Haja graça e graça. Meus amados, santos preciosos de Deus, Zacarias não conhecia o sentido do que o Senhor lhe havia revelado. Ele não conhecia a interpretação. Ele vira um candelabro, 7 lâmpadas, uma oliveira de um lado, uma oliveira do outro. E ele pergunta ao anjo, o que é isto? E então, Deus queria Uzias para falar a Zorobabel, e ele diz, olha, saiba de uma coisa, diga a Zorobabel que a minha obra não é feita nem por força, nem pelo poder, mas é o meu Espírito quem a faz. Então, meus amados irmãos, Deus precisava de trazer uma palavra de encorajamento a Zorobabel. O governador tinha que terminar a obra de reconstrução do templo, mas ele não estava esperançoso. Ele foi se cansando, porque ele não conseguia terminar o templo. E talvez ele pensasse, eu nunca terminarei. Eu sei, meus irmãos, por que Deus tem me dado este recado? Porque há pessoas aqui, outros me assistindo pela televisão, outros pela internet, pelos satélites, pelas parabólicas, pelas estações de rádio, que estão exatamente como Zorobabel estava. Desanimado, desconfortavelmente desanimado. Talvez você não tenha um chamado para construir um templo como eu tive, mas você tem problemas para resolver. Você sabe que os problemas que Zorobabel tinha, no versículo número 7, Deus chamou esses problemas de grande monte. E eu sei, meus irmãos, o que era o grande monte para Zorobabel? Eram os obstáculos, eram as dificuldades, era a apatia do povo, era a oposição, era o cansaço, era a indiferença. E qual pode ser o grande monte hoje na tua vida? Pode ser uma doença, pode ser uma grave crise financeira, pode ser a oposição da tua família, uma situação na justiça, pode ser um grande monte que você tenha hoje. Mas Deus está prometendo à nossa igreja, dizendo que esse grande monte será transformado numa campina. Ou seja, Deus promete que o grande monte, que são os obstáculos da tua vida e da minha vida, serão removidos por Ele.
serão removidos por Ele. E talvez você diga, mas apóstolo, como é que vamos fazer? Qual é a estratégia? Vamos gritar? Vamos apelar? Não, nada disso. O Senhor manda dizer à igreja do Senhor no Brasil que é Ele que vai fazer a obra. Ele quem fará a obra. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que acreditar que Deus está trabalhando a teu favor. Então, antes de Zorobabel começar a usar as suas habilidades criativas, Deus disse, Zacarias, lembra Zorobabel que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. Quando eu ontem preparava este recado, meus amados irmãos, creiam que falo a verdade e não minto. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Miguel Ângelo, a principal responsabilidade pela minha obra, pela obra que eu estou fazendo na vida do meu povo, não é você. Você não é o responsável. Sou eu o responsável. A obra que Deus tem para a tua vida é perfeita. E Ele vai executá-la. E os grandes montes que estiverem na tua vida, hoje, serão transformados em campinas. Porque a questão era, o que me intrigou nesse texto foi, mas o que significa, não é por força, nem é por poder. O que significa isso, meu Deus? E Deus estava me mostrando, força e poder descreve o esforço humano para fazer a obra. Descreve a carne com as suas espertezas, as suas estratégias. E Deus disse a Zacarias, Zacarias, diga ao governador Zorobabel que não é a esperteza dele, não é a carne dele, sou eu, é o meu Espírito que vai fazer. Então, a obra do Senhor, a construção do templo, o crescimento da igreja, a expansão da igreja, a evangelização por rádio e televisão, irmãos, não podem ser executadas mediante simples meios humanos. A força e a sabedoria humana, por si só, falham. Cabe ao Espírito Santo a tarefa de fazer a obra. Você sabe que a sabedoria humana, a energia carnal, por si só, a melhor obra na tua vida não será feita pelo poder do homem, será feita pelo Espírito Santo. A obra de Deus deve ser realizada pelos líderes, homens capacitados, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, mas nós não podemos confiar em táticas carnais perante os obstáculos. Por isso, nesse ministério, nós não manipulamos as pessoas, não há métodos, não há força verbal, não há ameaças, não há intimidação. Aqui quem faz a obra é o Espírito de Deus. Porque se eu tentar, e eu conheço isto de cadeira, se eu tentar fazer a obra por métodos humanos, e olha que eu tenho capacidade para isso, o tiro vai me sair pela culatra. A despeito de todas as lutas que você tiver, ou você pode estar tendo hoje, a despeito de todos os obstáculos que tenhamos na vida, nada se resolve pela força e pelo poder da carne do braço do homem. O Senhor disse isso a Zorobabel por intermédio de Zacarias. Não é por força, não é pelo poder, não é pela esperteza humana, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você sabe uma coisa? Às vezes o poder carnal obtém resultados. A engenhosidade humana às vezes funciona. Dão resultados, mas são imediatos. Mas a obra da carne não leva para a eternidade. Não é uma obra segura. A glória
tem que pertencer àquele que faz as coisas acontecerem e que traz recompensa, o Senhor Jesus Cristo. Então não é por força, claro. Você sabe quantos dramas eu passei na minha vida nesses últimos meses? Eu poderia estar aqui me lamuriando, poderia estar aqui me queixando pelas paredes da igreja. Eu estou de boca fechada. Você sabe por quê? Quem tem a solução da minha vida não sou eu, é Deus. Não é por força. Eu poderia criar uma estratégia de comunicação. Vamos agora influenciar as pessoas nessa área. Deus diz, eu faço a obra. Mas, meu Deus, e os obstáculos? Eles vão se transformar em Campina. Tu podes ter ido ao médico esta semana, e o médico deve ter dito, certamente, isto é um tumor, isto é um problema. Esta manhã nós temos aqui 4 pessoas condenadas pela medicina. São montes grandes. Você sabe o que Jesus disse em Marcos, no livro de Marcos? Jesus disse, diga ao monte. Ele não disse, berre com o monte, ele diz, diga, confesse ao monte. Monte, erga-te e lança-te ao mar. Irmãos, não importa o obstáculo que está na tua vida. Não importa a severidade do drama que você esteja vivendo. Saiba de uma coisa, não use espertezas ou engenhosidades humanas ou técnicas humanas para resolver o teu problema. Porque nós, quando temos um problema, a primeira coisa, vamos procurar o advogado, vai procurar o coronel, vai procurar o delegado, vai ajudar. Irmãos, essas coisas com soluções humanas não têm força. Às vezes trabalha, funciona, mas isso não tem valor nenhum. Mas quando tu compareces num caso de justiça e dizes, eu vou acreditar que Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra, irmão. Não é por força, não é por poder, não é pela força humana, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, o principal responsável por esta igreja é o Senhor. O principal responsável pela tua vida, meu amado irmão, é o Espírito de Deus. E Ele sim, Ele faz uma obra eterna. Ele faz uma obra que os homens não podem fazer. Ele opera, a obra dele é perfeita, o plano dele é perfeito, é singular. Foi Ele que preparou dias felizes para a tua vida. Zorobabel, esse monte grande que você tem pela frente vai ficar uma campina lisinha. Irmãos, desde 1989 que eu, pelo Espírito, decidi crer na palavra. Tenho arriscado muitas vezes o meu pescoço porque eu fico com a palavra. Eu acredito na palavra. Eu creio na palavra. Eu como a palavra. Eu medito na palavra. Eu falo da palavra. A palavra de Deus tem que prevalecer. A nossa suficiência vem do Senhor. Você sabe qual é o problema? Às vezes o povo de Deus não tem essa postura. Vem uma doença, a pessoa fica desesperada. Mas a Bíblia diz, não é por força, não é por poder, é o meu Espírito que faz. Então eu conheço casos de pessoas que disseram assim, eu estou doente, o médico disse que é um caso grave, são crentes. Aí vai uma pessoa espírita assim, posso rezar por você, eu sou espírita? Oh, as coisas já estão mal, ninguém nos vê aqui, pode aí um passo. Aí o espírito vai lá, dá um passo. Aí entra um budista, chega lá, posso rezar um karma? A música não sei o que, a pessoa aceita tudo. Deixa até o nome ir para uma vovó cabinda, dá uma peça de roupa para uma senhora que faz uma reza às apóstolos, ela veio do Nordeste, ela era filha de menininha do Cantuá, pastor, a mulher é batata. Não deixa o teu nome ir para nenhum lugar, irmãos.
Tu não precisas de vela de nada, porque tu tens a luz do mundo. A nossa confiança está em Deus. Ele é o principal interessado na tua felicidade, no teu bem-estar, na tua prosperidade. Ele é o principal interessado para que a sua glória se manifeste na tua vida. Zorobabel, eu tenho que construir o templo, mas o povo não quer ajudar. Não há pessoa que está vindo de um cativeiro de 70 anos. Está todo mundo na penúria, está todo mundo mal, está todo mundo mal, está tudo russo. Ô Zorobabel, não é por força, Zorobabel. Nós já podíamos ter 10 estações de rádio na nossa igreja se eu aceitasse fazer a obra por força e poder. Quantas foram as pessoas que subiram no meu escritório para me oferecer lavagem de dinheiro, isso e aquilo? Eu disse, o quê? Eu tenho filhos. Eu não quero que os meus filhos mais tarde digam, papai foi motivo de escândalo para a obra de Deus. A obra é feita, sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E eu resolvi bancar a verdade com isso aqui, acreditar. Não importa o tamanho do obstáculo ainda pela frente. Ele vai transformá-lo numa campina. Porque às vezes nós ficamos assustados. A pessoa vê o médico diz é câncer. A pessoa corre para outro médico, pois mandam tomar não sei o que de gotinha, pois mandam fazer uma coisa com umas folhas que vieram lá do interior da Amazônia, pois tem um índio lá na Cinelândia que faz não sei o que com um cachimbo, e a pessoa aceita tudo isso. A nossa confiança está em Deus. Estamos aprendendo, estamos aprendendo esta noite, que não é por força, não é por poder, não é por estratégias humanas, é pelo Espírito de Deus. Não faça nenhum empreendimento com engenhosidades humanas, com esperteza de homens, isso vai cair, você vai se arrepender. Deus quer a glória na nossa vida. Então a tua vida familiar, a tua vida financeira, os teus objetivos, todos eles vão ser erguidos por causa da graça de Deus. Olha, irmãos, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar a tua vida. Todos os obstáculos cairão diante de ti. Tu vais terminar de construir a tua vida. E sabe o que diz o versículo 7? Que no meio de aclamações, no meio de louvores, no meio de palmas, não é no meio de jejum, de sacrifícios, de montes, de abluções, de batismos, não, ele diz, no meio de aclamações, vocês dirão, haja graça e graça para ela. É pela graça, irmãos, que eu cheguei esta noite aqui. É pela graça que nós fizemos tudo isso, irmãos. A nossa confiança não está na nossa força humana, mas está no Espírito de Deus. Eu quero que esta igreja toda volte àquela vida da fé do apóstolo Paulo e digam todos, é por graça. E o monte grande, apóstolo, Deus o removerá. Todos os teus projetos, todos os teus sonhos vão ser realizados não do teu modo, o modo de Deus. Porque se você tentar realizar do teu modo, é a tua carne. Se você realizar pelo modo de Deus, é o Espírito. A carne tem glória horizontal. O Espírito tem glória vertical. Evite a força. Evite o poder humano. Dê o espaço da tua vida, dê o teu tempo, teu dízimo, a tua oferta. Dê a sua vida para Deus. As estratégias humanas, os estilos seculares, os métodos manipulativos,
para se conseguir alguma coisa em termos financeiros, irmãos, está errado. Porque em Provérbios 3, 9 e 10 o Senhor diz: honra o Senhor com os teus bens e com os primícios da tua renda. Aqui está a estratégia de Deus. Entende? Aqui está a estratégia de Deus. O que eu tenho que fazer com os meus dízimos e as minhas ofertas? Honrar a Deus. E depois, o que ele faz? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Porque nós poderíamos começar a pensar aqui na igreja: pastor, eu tenho uma estratégia para fazer resultar dinheiro aqui. Vamos fazer umas barraquinhas aí fora. Isso é uma estratégia humana. Ou então, pastor, que ninguém saiba de nada, eu tenho um vizinho dono de uma casa lotérica, vamos fazer um bolão em nome da igreja. Tem gente rindo aí, hein? Maestro riu, hein? Costuma fazer a fezinha no bolão. Não. Em Deus, exatamente, em Deus. Então nós ficamos amedrontados, esperando os obstáculos. Nós ficamos pensando como vamos manipular. Mas ele diz: honra o Senhor com o teu coisa, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós não temos que manipular nada. Eu não tenho que fazer como fazem essas igrejas das correntes. Eles dizem: você não dizimar, vai quebrar as pernas. Isso é mentira, não vai quebrar perna nenhuma. Você vai deixar de honrar a Deus, você vai deixar de ter os celeiros cheios, mas a perna não quebra. Então, irmãos, aqui eu encorajo as pessoas a orarem, a aguardarem em Deus, a buscarem em Deus e a confiar no Espírito Santo. Neste ministério não é por força, nem por poder, é pelo Espírito de Deus. Confie em Deus. A nossa suficiência vem dele. Acredite nele. Ele é o principal interessado em resolver o teu problema. Pastor, mas se o povo não vier mais nesta igreja, jamais isto pode acontecer. Jamais. Você está aqui pelo Espírito Santo. E se ele começou a boa obra, ele vai terminar na tua vida. E se ele põe o querer, ele põe o realizar na tua vida. Pastor, então qual é a nossa atitude? O Senhor está dizendo que se eu honrar a Deus, como eu digo, me oferta. Qual é a nossa atitude então, meu bom apóstolo? Repousar e descansar em Deus. Olha, o fiel a Deus não tem que andar correndo aí, amedrontado, e pedindo ajuda de um, e pedindo ajuda de outro. Deus é o principal interessado em solucionar os problemas da tua vida. Ele disse isso a Zorobabel. Ele disse isso a Zorobabel. Ele disse a Zacarias: o que você está vendo? Um candelabro, está cheio de azeite, tem 7 lâmpadas, são os 7 Espíritos de Deus. Então vai dizer a Zorobabel que esse grande monte que ele tem na vida, que não é gritando, não é com estratégias humanas, programações neurolinguísticas. Pastor, nós podemos fazer aqui um jeito para as pessoas colaborarem mais com a obra de Deus? Não adianta. Você vai colaborar um mês, não colabora nunca mais. Eu não tenho estratégias, nada aqui na igreja. Nada. Não me sento dentro do meu escritório traçando estratégias. Vamos ver hoje, vamos usar este versículo, a ver se cola. Não. Eu acredito, irmãos, desde 1989, que esta igreja vive por fé. E eu vivo no repouso de Deus. Eu vivo no repouso. Eu não estou aqui porque eu quis estar. Eu sequer fui salvo porque eu quis ser salvo. Pior ainda, ninguém me pediu permissão para eu ser um pecador. Quando a dona Laura me fez nascer, eu já nasci um pecador. Ninguém me pediu autorização para ser salvo. Claro, ele me salvou pela sua soberania. Como é que eu agora ia chamar os pastores? Irmãos, vamos fazer uma estratégia. Como é que é? Odá o quê? Não, tem um negócio aí na televisão, Odá, Odé. Povo, Odá, Odé. O povo tem que fazer. Vamos num hotel ali na Angra dos Reis montar um esquema para ver se a gente mente mais ao povo de Deus. Zorobabel, ouça, Zorobabel. Não é por força, não é por poder, não é por esquemas humanos,
Não é por amizades com fulano e tal. É pelo meu Espírito. O que você está vendo, Zacarias? Eu estou vendo um candelabro. É isso que eu quero que tu vejas, a minha glória. E tem que ser a solução no meio de aclamações. Oh, graça, graça, foi por graça. Foi por graça. Foi por graça. Então, eu quero terminar a minha mensagem lhe dizendo, todo ministro da graça de Deus tem que ser generoso, tem que colaborar com a obra de Deus. E Provérbios 11, 25 diz isso. Ele diz, a alma generosa prosperará. Essa é a estratégia de Deus. Agora eu podia arranjar aqui um jeito de falar aqui para o lado esquerdo com um terno cinza com gravata vermelha, porque quando se trata de dinheiro na programação neurolinguística, é terno cinza com gravata vermelha. Imagina lá, que estratégia é essa? Eu creio em Deus, irmãos. Eu creio em Deus. E eu termino com Atos dos Apóstolos 4, 32 a 35. Para que tu, a partir de hoje, trabalhes na maneira de Deus e no tempo de Deus. Você nunca mais vai ser o braço forte da sua vida. É o Espírito Santo de Deus que fará a obra na sua vida. Há um repouso, irmãos. Há um repouso. Pastor Miguel Ângelo, quantas vezes tentaram derrubar o irmão na obra de Deus? Pior que o vovô. Quantas vezes armaram esquemas aqui dentro da igreja? Pastores aqui dentro da igreja, tentando armar um esquema. Vamos tirar 20, vamos levar 40. Irmão, porque você nunca me viu falar de nada. Minha boca, ó, é um túmbalo. Porque eu creio em Deus. Eu poderia logo armar um esquema. De vez em quando vem, escreve umas cartas, escreve revistas contra mim, escreve livros contra mim. Eu poderia também pegar um livro e escrever. Podia pegar o jornal da igreja e arrebentar. Eu disse, o quê? Eu não nasci para isso. Eu não nasci para sujeira. Eu sou um homem palaciano. Fui muito educado por Deus e pela minha família para não metido em guerras sujas. Jamais na minha vida. Jamais. Então, eu prefiro dizer, Senhor, eu creio que és tu que faz a obra. Não adianta vir com um cara amarrada para cima de mim. Tem umas pessoas aqui da igreja, culto após culto. Vamos ver se ele desanima a mim. É ruim de desanimar. Só vou desanimar o dia que o pastor Hugo ou algum dos pastores diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai em paz agora. Aí eu vou ficar desanimado. Com um ramo de flores na minha cabeça, aí é bravo, aí é bravo. E aí não é capaz de ressuscitar. Amém. Vamos viver juntos muitos anos, pastor. Eu quero muito que você acredite que Deus é o principal interessado na tua felicidade, no teu bem-estar, na tua realização, nas tuas conquistas. Que não use nenhuma estratégia. Não peça ajuda a um amigo, advogado, que vai tentar dar uma puxada no outro. Não faça isso. Rosto erguido, mãos limpas, coração puro e dizer, Senhor, não é por força nem por poder, é pelo teu Espírito. Pastor, mas não nos tiraram da televisão, e daí qual é o problema? Vamos para outra. E se tirarem da outra, Deus vai dar um para nós. Eu creio nisso. Agora, eu queria terminar, porque na quarta-feira nós vamos continuar. Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. É espírito que eu quero nesta igreja. Um coração e uma alma. Depois ele diz, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém isso era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Não havia abundante lei, abundante sacrifício, abundante jejum, abundante graça. Depois, nenhum necessitado havia entre eles. Meus irmãos, Deus me disse que é isso que vai acontecer no nosso ministério. Não haverá nenhum necessitado entre nós. Nenhum.
Receba isso, receba. Nenhum necessitado. Sabe por quê? Porque o espírito da prosperidade, com a estratégia de Deus, está nesse lugar. E quando tu for generoso, Deus te prosperará. Ponto. É assim que Deus quer. E o resto, pastor, e o grande monte que eu tenho na minha vida, vai transformar numa campina. E os obstáculos, Zorobabel, o Senhor para a obra. Descansa em Deus, meu irmão amado. Acredite no Senhor Jesus. A nossa confiança vem nele. Mas pastor, está demorando. Deus tem o tempo dele, a hora dele, o timing dele. Ele é que sabe, a obra tem que ser feita como Ele quer, pois quando Ele quer, a glória vai para Ele, e tudo se soluciona. Não haverá nenhum necessitado. Diga, não haverá nenhum necessitado. Profetize, eu não terei necessidade. Diga, eu tenho espírito de prosperidade. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Perfeita. Perfeita. Diga, os montes da minha vida se transformarão em campinas. E no meio de louvores e aclamações, eu direi, foi a graça de Deus que fez isso. Não foi o meu braço forte. Não foi a minha carne. Não foi a minha inteligência. Não foi a minha capacidade. Não foi nada meu. Foi Deus, meu amor. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não é por força. Não é por força. É pelo Espírito. Pelo Espírito vai dar certo. Comece a perceber esta noite que o grande monte já caiu por terra. O grande monte já é uma campina plana, uma planície bonita. Esse grande monte poderia se chamar câncer. As células matadoras estão sendo destruídas e Deus está colocando células novas na tua vida. As dificuldades financeiras, o Senhor está operando. O Senhor está operando. Ele é o principal interessado em tudo isso. Não sou eu. Deus é o principal interessado. Eu queria reforçar o pensamento que Deus disse a Zacarias para falar com Zorobabel. O grande monte se transformou em campina. Não é por força, não é por poder, não é por estratégia. Nada disso funciona. É pelo Espírito Santo de Deus. É por graça. Deus não vai falhar na tua vida. Deus não pode falhar. Ele é o principal interessado. Ele é o principal interessado. Amém? Chegou o momento precioso da ceia do Senhor. Estamos um pouco atrasados, mas vale a pena essa hora. Que felicidade, que prazer eu tenho de poder ter os meus filhos no altar, a quem eu amo. A coisa mais preciosa da minha vida são os meus filhos. Meu filho Miguel Ângelo, que hoje é um homem, um futuro pastor da igreja. Parece que foi ontem que eu o consagrei, prematuro, 6 meses. E hoje é um homem maravilhoso, temente a Deus. Minha filha Ana Caroline, meu filho, que é o meu genro, Sérgio, o tio dos meus filhos, pastor Zé Carlos, que tão bem me faz o coração. Que prazer, depois de tantas lutas que eu enfrentei, Deus me dar a recompensa de ter os meus amados no altar da igreja. Que bom. Você sabe uma coisa? Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo. Se eu tentar fazer a obra do meu modo, eu vou fracassar.
fazendo do modo de Deus, tudo vai dar certo. Algumas pessoas perguntavam, e a Igreja Cristo Vivo? Você sabe o que eu tenho dito? Cada vez melhor. Cada vez mais preciosa. Cada vez mais fina diante de Deus. Sem rugas, sem defeitos. Que lindo nós estarmos num lugar onde Deus diz o sim e o amém. Isso descansa o nosso coração, não é verdade? Miguel, nem Salomão, meu filho, se vestia dessa forma, hein? Manda desligar o ar-condicionado, porque a minha filha está congelada. E o pai também está. O filho também está. Estamos todos congelados aqui no altar. Naquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o partiu, o abençoou e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo. Que felicidade, irmãos. Que prazer. Que júbilo. Que bem-estar da alma. Que consolo. Nós podermos fazer o que Cristo mandou fazer. Que bom. Que bom. Eu abençoo o pão que temos em mãos. Santos preciosos de Deus. Comamos com fé. Até que Ele volte. E receba os benefícios do corpo. Por suas chagas, já fomos sarados. Comamos todos com alegria. Ele vai voltar. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E disse: este é o cálice da nova aliança. Não mais sangue de touros, de bodes ou de cabritos, mas o sangue do precioso Cordeiro de Deus. Ele chamou o cálice da bênção. O cálice que eu abençoo é o cálice da bênção. Bebamos todos, com fé, porque pelo sangue de Jesus fomos justificados para sempre. Bebamos com júbilo. É por graça, irmãos.